esse período, né, que a gente até fala que é uma fase ativa de morte, às vezes não, a gente chama de fase ativa de morte, mas... Fase ativa de morte é quando tá morrendo. É, o processo ativo de morte. Geralmente já é um processo irreversível, então, né, a gente entende que é um paciente que fica muito dinâmico, então ele tem muitos sintomas, ele muda muito, ele oscila muito o quadro clínico dele. E a morte que a gente vê às vezes, né, na televisão, que eu acho que teve agora recente, eu não assisto novela, então eu fiquei sabendo assim por alto que teve uma novela que, enfim, a morte de uma personagem foi assim, a família em volta cantando e foi um ritual lindo e tal. Tá, tudo bem, eu acho lindo. Tem um filme lindo também, acho que é Invasões Bárbaras. Tem vários filmes que você tem a morte de passarinho. Aí ele dá eutanásia. Não, mas aí a gente tem várias mortes assim, de passarinho, né? Que o pessoal fala, morreu que nem passarinho, dormiu e morreu. E às vezes, na maioria das vezes, não é assim. Né? Então a gente tem um paciente que ele precisa ali ter sintoma controlado e ser visto o tempo todo, né? E não é um processo muito bonito na maioria das vezes. Porque no caso que você lida, são pessoas que estão com doenças graves, então tem muito... Mas às vezes até mesmo, por exemplo, num caso de uma demência avançada, né? Não, mas o que eu acho que eu fiquei tão impactada com a história da avó da Bianca, é que ela tava muito lúcida. Então ela sentiu ali foi ela não sabia que ia morrer, porque eu acho que a demência, de alguma forma, ela, entre muitas aspas, te protege, porque você fica... perdido, você não sabe o que tá acontecendo, né? Então você tá ali num transe de não saber, do desconhecido, com certeza assustada e desconhecido. Mas a avó da Bianca, ela estava absolutamente lúcida. E ela sabia o que estava acontecendo. Então ela falou, sentiu, eu vou morrer. Entendeu? Imagina que forte, assim. Sim, e de fato, ela tinha 99 anos, tinha grande chance. E que susto, né? Imagina pra ela estar ela tava com medo, mas ao mesmo tempo muito lúcida. Eu teve um paciente que eu fui também que eu cheguei na casa, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, vou ter que avisar, né? Que eu tinha ido também numa situação... acompanhar essa morte? Não, numa situação de emergência mesmo. Vai lá ver o que tá acontecendo, porque falaram que tem alguma coisa errada, vai lá ver o que tá acontecendo. Eu falei, tudo bem, vamos lá. E aí, quando eu cheguei, eu olhei e falei, ixi, esse paciente não tá bem, não. Como é que eu vou avisar pra essa família, né, agora, em cima da hora, eu tô chegando aqui, é a primeira vez que eles estão vendo a minha cara, como é que eu vou avisar pra essa galera que não, mas as pessoas já sabem que ele não tá bem, né? Sabia que não tava bem, mas no dia anterior ele tava pedindo pra fazer a barba. Ele tava sentado no sofá vendo televisão, vou fazer a barba. Existe, já ouviu falar, obviamente, talvez a melhora da morte. Sim, a gente sabe, a gente conhece. É um tabu verdadeiro? Então, existe. Existe. A gente fala que cada célulazinha, provavelmente, ela tá ali trabalhando 100%, dando 100% dela. É tipo um respiro. E existe. Não tem muita explicação, tá? Mas existe. A gente vê isso. Não tem explicação do ponto de vista biológico, científico, mas acontece. Acontece. A gente vê bastante, inclusive. E aí, esse paciente, eu acho que foi isso, né? E era um paciente com câncer também, mas que ninguém tava esperando. E que aí, na véspera tava bem, querendo fazer coisas. Tava relativamente bem, vendo televisão, vou fazer minha barba. Então, assim, parecia que ele já tava sentindo, né? Vou me preparar aqui. Então, ele disse que ele fazia tempo que ele não queria nem fazer a barba, que ele não tava nem aí pra nada. E assim, ontem ele resolveu fazer a barba. Tipo, achando ótimo, né? Não, eu quero fazer. E resolveu se arrumar e resolveu... A esposa contando, né? E aí, no dia seguinte, quando a gente chegou lá, ele estava realmente em processo ativo de morte. E aí, esse processo ele pode, né, variar de, sei lá, 48, 72 horas, normalmente, é uma média. Então, a gente está falando de 2, 3 dias aí nesse paciente. Ele estava super desconfortável quando a gente chegou lá, então a gente, né, foi estabilizar, foi fazer as medicações e tudo, controlar sintoma, conversar com essa esposa que estava ali, e aí eu consegui entender mais ou menos o que tinha acontecido, o que vinha acontecendo com ele nos últimos 3 anos, né, e foi uma conversa assim de 2 horas, 2 horas e meia mais ou menos, e aí por fim, né, a gente chegou nesse ponto, de que ele estava morrendo. Né? Então, é aquela coisa do momento de
Tem alguém que queira vir se despedir? Vocês têm algum ritual? Vocês, Sim, né? Enfim. Porque é você também permitir, você dá a chance de que essas pessoas ritualizem do jeito que elas quiserem, que elas se despeçam. E aí, enfim, quando eu saí de lá, a casa já estava cheia, né? Literalmente cachorro correndo na sala, enfim. E a família toda e todo mundo veio, todo mundo foi para casa, né, dele para se despedir. E algumas horas depois ele partiu. Senta direito, garota.